Olá, pessoal. Eu sou Eliette Cury, psicóloga e empresária no ramo de cuidados. Eu sou a Kelly, técnica de enfermagem e sou coordenadora técnica na Mandala Vita. E hoje a gente está aqui com o jornalista Gilberto. Tudo bem, gente? Tudo bem, Eliette? Tudo bem, Kelly? Podem me chamar de Giba. Opa! Na realidade, eu sou o Giba Brito, jornalista da Pix Live Comunicação. É um prazer ter você com a gente, Giba. Obrigado pelo convite, pela consideração e pelo respeito ao meu trabalho. Tá. E hoje nós vamos considerar algumas coisas a respeito de cuidadoras. Certo. É isso aí. Então vamos lá, eu tenho algumas perguntas, algumas que são de curiosidade geral e algumas coisas que são curiosidades pessoais minhas, já que eu tenho idosos na família também. Uma das primeiras coisas que eu separei para que nós pudéssemos compartilhar aqui é uma dúvida, uma pergunta que eu tenho, que talvez seja de muitas pessoas. Você, Eliette, você, Kelly, vocês acreditam que com o crescimento cada vez maior da população idosa, nós teremos cuidadores ou cuidadoras preparados ou suficientes para dar conta dessa demanda? Olha, Giba, se continuarmos aí com essa qualidade desses cursinhos, né, Eliette? Não. E infelizmente, a gente sabe disso, faz prova disso semanalmente, né, que a gente faz várias entrevistas e infelizmente hoje, com a qualificação da grande maioria dos cuidadores... Só para quem não conhece a gente, a minha empresa é uma empresa de cuidados, a Kelly é a coordenadora técnica e ela faz entrevistas semanalmente para contratar cuidadores para atender no atendimento, o nosso atendimento é domiciliar, para atender nas residências dos pacientes. E a gente encontra bastante dificuldades para conseguir pessoas bem qualificadas, né? O que acontece hoje, Giba? A gente tem uma necessidade, as pessoas estão com uma necessidade, não sei se é por conta da internet, o que é, elas querem fazer tudo rápido. Então elas estão mais preocupadas, a gente percebe isso pelas entrevistas, né? Elas estão mais preocupadas com se elas vão pegar o certificado e quão rápido ela consegue fazer, do que efetivamente ter a qualidade do que ela vai aprender. Um exemplo foi o curso que eu acabei realizando lá atrás de 40 horas. O que você aprende em 40 horas? Hoje a gente se dedicando a ensinar tudo isso, a gente vê que em 40 horas, infelizmente, a gente não consegue adquirir conhecimento suficiente para poder cuidar de alguém. E olha, isso que a Kelly acabou de falar é super importante, porque a cuidadora, normalmente, ela foca só numa coisa, que é o conhecimento, as técnicas, a parte de, sei lá, técnica mesmo, né? A parte do conhecimento. Mas o conhecimento não é só da parte técnica, tem que ter outras coisas que, às vezes, acho que nenhum curso que a gente conhece fornece, ou se fornece não divulga, que é tudo que está em volta, né? Por exemplo, que compõe, né? Que compõe o perfil da cuidadora qualificada, né? Então ela tem que saber se relacionar com não só com o paciente, mas também com os familiares. Os familiares, as pessoas, por exemplo, tem familiares que querem que tudo seja feito do jeitinho que eles fazem. Como é que lida com isso? Como é que é lidar com isso? Isso não se aborda nesses cursos. Os profissionais também, a multi-equipe também que está em volta do atendimento, eles também têm que saber se relacionar com esses profissionais. Os fisioterapeutas. Sim, os médicos, nutricionistas. E infelizmente hoje o que se aprende é o básico, porque o que a gente recebe muitas vezes são pessoas que têm o conhecimento técnico, mas não é todo o conhecimento técnico também, é parte do conhecimento técnico. E pensa que sabe tudo, né? E pensa que sabe tudo. Eu já fiz curso, não preciso fazer mais. O que é uma coisa assim que a gente lamenta, porque nunca se para de aprender. Mas a gente percebe que não é nem uma questão de aprimoramento, é uma questão de não ter feito um curso completo. Não chegou a informação para essa pessoa, não chegou a informação para essa pessoa. Então, Giba, respondendo a sua pergunta, eu acho que talvez a gente até tenha bastante cuidadores, porque a gente percebe que existe uma demanda muito grande, a gente sabe que o envelhecimento está aí, a longevidade está garantindo aí a sobrevida de muitos, às vezes é sobrevida, às vezes é a vida mesmo, né, de muita gente. Então, os cuidadores estão acordando para isso. E aí o que acontece?
ele quer fazer qualquer coisa para ser chamado de cuidador, mas eles não conseguem realmente estar bem qualificados. Mas com um bom direcionamento é possível sim a gente ter bons profissionais aí no futuro. Como é a qualificação de uma cuidadora de idosos, na sua opinião? O que ela tem que ter? Bom, além de toda a questão técnica, e não estamos falando só da troca de fralda, só do banho na cadeira, temos banho na sondas, cadeira higiênica ou exatamente, no leito, ou no leito. Porque é basicamente isso, né? As pessoas acham, a gente troca de fralda, dá o banho, a oferta de alimentação. Não é isso. Nós temos sondas, né? Nós temos vários tipos de equipamentos que auxiliam no banho, equipamentos que auxiliam a tirar da cama. Os primeiros socorros que as pessoas normalmente não conhecem. Nós estamos falando ainda só da questão técnica. Da questão técnica. Muita gente não sabe tratar uma bolsa de colostomia. Fala assim, uma GTT. Né? GTT, para quem ainda não conhece, que é uma cirurgia, um procedimento para colocar uma sonda direto no estômago mesmo, né? Então é feita uma gastrostomia, por isso que acaba sendo abreviada por GTT. Mas essas coisas, tem gente que fala assim, eu não preciso saber disso, sabe? Mas tem muita gente que não sabe fazer isso também, porque acha que não é, meu perfil de paciente meu não paciente é esse. Meu paciente não precisa. Só que o seu paciente pode mudar do dia para a noite. E outra, você não vai ficar só nesse paciente. Então você tem que saber fazer. É isso que vai te diferenciar dos demais. O quanto você sabe, o quanto você se prepara para qualquer situação técnica. Mas temos mais, né, Kelly? Muito mais. A gente tem toda a parte. Eu acho que a parte que eu acho que é essencial que a gente pode oferecer é a questão de saber negociar, né, Ilete? Saber negociar. Saber negociar com a família que seja, ou com a empresa que você vai trabalhar, né? Saber o que é de fato, como o seu papel de cuidador, o que você pode ou não fazer, saber como estabelecer isso no início. Como fazer para não deixar... Estabelecer os limites, né? Como estabelecer os limites. Como não deixar que façam de você ter uma função que não é sua de cuidadora, né? E a gente percebe que muitas das cuidadoras têm essa queixa, né? Me tratam não como cuidadora, mas como uma pessoa que cuida da casa. Então, isso vai entrar o quê? Na questão da valorização. E isso é uma coisa que a gente sente bastante. O seu conhecimento técnico te ajuda a te valorizar? Ajuda. Mas ele não é suficiente. Se você chega na casa do cliente toda desarrumada, né, com o cabelo solto e não muito limpo, ou com as unhas compridas, sem um traquejo, né, de cuidado de você mesmo, toda a questão comportamental também, né? Como você se posiciona, como que você fala, até o limite que você sabe que você pode, né, interferir, até onde você não deve. Quer ver uma coisa que acontece bastante, Giba, hoje em dia na casa das residências que a gente atende, a cuidadora não aguenta não falar da vida dela pessoal. Mas assim, isso é uma coisa que assim, ela já mistura o pessoal com o profissional. A gente sabe que é difícil não levar o problema, né? Mas infelizmente, como em qualquer outra profissão, a gente tem que deixar, Ilete, problema para fora. Como assim? A gente também vai atender as residências e também vamos com os problemas, mas só que isso tem que ficar porta para fora. Não, porque às vezes você comenta coisas da sua vida que acaba depois indo contra você mesmo. Sim. Às vezes a gente percebe que tem queixas de pessoas que têm problemas na família e quem não tem, não é? Só que a família que está contratando a gente, ela pensa assim, bom, essa cuidadora não tem controle emocional para cuidar do meu parente, né? Do meu pai, da minha mãe, da minha avó. Controle emocional. Sem falar já é outra coisa. Sem falar que esse tipo de informação pode interferir também no idoso. Se ele não estiver muito bem, dependendo da notícia que você traz da sua família, você afeta ele, né, emocionalmente, e ele sente como se muitos idosos acolhem a gente como se fossem familiares. Então, assim, quando você traz essa notícia, você também afeta e deixa ele abalado. Pesado também. E isso é o controle emocional que, assim, eu acho que quase você não vê nos cursos, assim, como tratar com essas questões sensíveis, as suas emoções, as suas, Giba, do cuidador, né?
estamos falando com os cuidadores ao mesmo tempo que estamos falando com você. Então, assim, são várias questões emocionais, de negociação, de postura. Estamos falando aí do conhecimento que é meia boca na maior parte das vezes. Só que normalmente as cuidadoras pensam como? Eu já fiz curso, já sei, não preciso fazer mais nada. Exatamente. Então... hoje eu tive uma notícia interessante, porque nós, jornalistas, também somos surpreendidos por notícias e coisas que nós não sabemos, né? A gente dá a notícia em primeira mão, mas até a notícia chegar a gente também não sabe. Hoje, no dia que nós estamos gravando esse vídeo, que é o dia 26 de agosto de 2025, eu fiquei sabendo de um dado importante, que a profissão de transista foi regulamentada. Isso eu achei uma coisa muito legal. Então, por exemplo, todo esse pessoal que faz tranças culturais, afro, hoje eles têm já uma regulamentação dentro da sua profissão. Então tem um KENAI para isso. E aí eu fico pensando que isso já deveria ter acontecido no âmbito dos cuidadores. Olha, você tocou num ponto muito importante, né? Muito importante. Que assim, a cuidadora de pessoas, ela não tem uma profissão regulamentada, não é considerada uma profissão. Isso também ajuda a cuidadora a todas as coisas erradas que a cuidadora acaba fazendo para não se valorizar. Mas isso não deve ser aquilo que impede a cuidadora de buscar mais qualificação e até para ganhar mais. Uma renda. Nós temos cuidadores que ganham mais de 5 mil reais. Temos menos também, evidente, mas é possível você ganhar mais de 5 mil reais. Então, essa questão da profissão que você tocou é muito importante, porque se a gente tiver isso regulamentado, talvez elas possam ter uma preocupação maior com a qualificação. Mas não precisamos esperar isso para a gente ajudar as cuidadoras a se valorizar. Até porque muitos, né, desses idosos, desses familiares já entendem a importância do cuidador, né? Mas muitas vezes as próprias cuidadoras não entendem, né, a importância delas, até onde elas podem ir, até o que elas podem cobrar, mas simplesmente porque, mas isso aqui não é uma profissão. Mas assim, eu acho que cuidar do outro vai além de ser uma profissão. Eu acho que também uma coisa, voltando agora a uma pergunta que você fez antes, eu acho que uma das coisas que desvaloriza a cuidadora é quando ela não se conecta com o seu paciente, porque ela só está preocupada com o valor que ela vai receber. Então ela fica no celular, né? Ela não está atenta ao paciente, ela está esperando a hora de ir embora. Não se preocupa em desenvolver uma atividade, não se preocupa em fazer um tempo de qualidade com aquele idoso. Né? E muitas vezes, mas é porque ele não quer. Mas assim, existem várias formas, e a gente apresenta isso também, né, Nete? De estimular, de dar atenção, de entreter esse idoso. A gente tem nas nossas redes sociais várias dicas sobre isso. A gente tem um método, inclusive, que a gente usa para poder fazer com que as cuidadoras, despertar nas cuidadoras essa urgência de melhorar a sua qualificação, né? Subir de nível, se diferenciar das cuidadoras, ser uma cuidadora que a gente chama de cuidadora 5K+, né? Ou seja, ganhar mais de 5 mil reais no mês. Eu percebo, nesse pouco tempo que nós estamos aqui, que vocês trazem uma grandeza para essa atividade, que vocês têm uma preocupação muito humana, muito humanizada. E vocês entendem que a parte técnica, junto com a parte humana, faz com que o profissional se torne o profissional, eu não diria perfeito, porque perfeito ninguém é, mas um profissional diferenciado que está mais qualificado para lidar com idosos. Eu acho que idosos. você tocou... Fala, Kelly, depois eu acho que é assim, primeiro que para trabalhar e estar com cuidados, você precisa amar o que você faz. Se você não ama o que você está fazendo com cuidados, é hora de ir embora. Mas eu acho que você resumiu o que a gente precisa da cuidadora. É essa profissionalização, ser profissional e humano. Falta o humano, porque quando o humano delas ainda está muito
ligado à maneira como ela mistura o pessoal com o profissional. E isso que está faltando separar. Elas terem o lado humano pensando no assistido, no paciente e não nos problemas dela. Porque muitas vezes elas estão tão frustradas ou com tantos problemas que acabam sendo menos tolerantes, sendo menos pacientes com a família e não estão atendendo da maneira profissional, da maneira correta. Não sei se eu consegui explicar o que eu estou querendo dizer, mas eu entendi bastante bem que é o que resume a cuidadora qualificada, né? Conhecimento, técnica e todo esse lado humano e postura humano, que eu acho que é o que falta nas cuidadoras. Vocês se consideram especialistas em cuidados de idosos? Sim. Sim. Por quê? Primeiro que nós lidamos isso com todos os dias. A gente tem uma experiência, uma bagagem bastante importante. Para começar... E os caminhos que trouxeram a gente até aqui também. Para começar, exatamente isso. Exatamente. Ela cuidou do pai dela, eu da minha mãe, sou psicóloga, então... E você sabe que isso é o normal. Toda a cuidadora que a gente chega aqui para entrevistar, a grande maioria vem com uma história, né? Tanto que eu sempre pergunto, da onde saiu a cuidadora? Né? Mas da onde saiu? Então sempre tem uma história familiar, sempre tem algo que aconteceu, ou alguém que não foi bem cuidado, ou alguém que foi bem cuidado demais, que deu esse start. E comigo, com a Eliette, não foi diferente. Exatamente. E a gente tem no dia a dia, nosso trabalho, a nossa vida, a gente precisa de cuidadoras bem qualificadas, altamente capacitadas. Então, a gente entende o que precisa acontecer, a gente sabe o que precisa mudar e o método para isso, inclusive. E foi justamente a nossa necessidade de atender bem que a gente desenvolveu todos esses métodos para poder ajudar, né, capacitar essas cuidadoras. Mas aqui a gente nem quer falar do nosso método nada, né? O que a gente quer é tentar mostrar para você, Giba, que sim, é possível ser bem qualificada e é possível fazer uma boa renda como cuidadora, né? Isso a gente pode debater num outro momento, mas é possível. E a gente gostaria até de saber das cuidadoras que estão nos assistindo, Giba, se você me permite, que elas coloquem nos comentários se elas já se sentiram despreparadas, né, no cuidado de pessoas. E se você quiser aprender a se posicionar de forma profissional, conquistar respeito, alcançar uma renda maior, participe da jornada da Cuidadora 5K+, que a gente vai fazer de 29 de setembro a 2 de outubro. Isso. É um evento online. Você assiste de onde você estiver, 100% online, 100% gratuito. E a gente vai estar lá numa série de três episódios para você aprender exatamente o caminho para transformar a sua carreira. O link da descrição, né, para garantir aí a sua vaga. É só no link da descrição. Você vai clicar lá e vem com a gente para aprender cada vez mais. Giba, eu agradeço a sua presença e vamos aproveitar esse momento para iluminar e acender, despertar nas cuidadoras, que a gente vai poder ajudar agora nessa jornada da Cuidadora 5K+. Eu agradeço o convite. Eu penso que cuidar de pessoas é uma missão de vida e acaba se tornando um legado depois, porque você acaba deixando sementes plantadas onde você passa e aquilo também vai passando para outras pessoas. É uma questão de mentalidade, de melhora de mentalidade. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que eu considero vocês agentes multiplicadoras de algo que vai mudar a mentalidade da humanidade em relação aos idosos. E isso que você falou também nos faz bem, porque a gente também quer transformar essas pessoas que cuidam dos idosos, ajudar nessa transformação dessas pessoas. Imagine o cuidado dos idosos, como vai ficar melhor. Então é uma coisa que a gente tem muito prazer em fazer, né? Não é só é uma coisa... É como você falou, uma missão. Perfeito. Então, eu acho que tivemos um bom papo.
E você que está ouvindo, fique ligado, pois você vai ficar velho. Um abraço para todos aí que estiveram conosco ouvindo. E a vocês, que essa jornada continue de vento em popa. Muito obrigada, Obrigada, Giva.